Existem muitos heróis no cinema, uns mais próximos de seu povo, outros mais líderes e símbolos de sua nação, e há também aqueles incorruptíveis. E para cada um deles, temos o Aragorn, um homem que vai muito além desses valores, um homem que não é só um herói, mas é o verdadeiro significado da masculinidade saudável que o cinema simplesmente perdeu. Mas por quê? Como fomos disso? Por Frodo. Para isso. Após milhares de anos vivendo, você parece não saber quem você é. Eu já estive perdido, mas aí eu achei significado, eu achei amor. Acontece que eu já amei. Não deu certo. Elas sofreram uma morte horrenda ou me largaram só com uma cartinha. Nesse vídeo, eu te mostro a verdade. Quando vemos personagens como Thor, tem uma coisa que vem na nossa mente na hora. O que tá acontecendo com esses caras? No Guerra Infinita, ele havia perdido o irmão, a mãe, o amigo, o pai, e se bobear até o cachorro que a gente nem sabia que ele tinha. E como ele reage? O cara sai metendo a porrada em todo mundo, e enquanto todos estão sofrendo em batalhas por todo canto, o cara chega com uma rajada acabando com o geral. Ele assume o protagonismo do filme e deixa claro que não ia parar até matar o Thanos. Bom, ele até mata, mas não adiantou muita coisa depois, né? O ponto é que de um filme pro outro, há uma mudança absurda no personagem. Se em um, ele não deixa bater pela dor e encarar os problemas de frente, no outro, ele já engordou uns 50 quilos e tá jogando Fortnite. E você pode até me falar, ah, mas o cara tá sofrendo, ele passou por muita coisa, até o herói pode chorar. E é claro que pode, só que há formas de fazer isso, há maneiras de ser um verdadeiro herói e ainda demonstrar sensibilidade, como Tolkien conseguiu fazer tão bem quando criou o Aragorn. Porque assim que vemos ele logo de cara no Senhor dos Anéis, mesmo sem saber de onde veio, qual é o seu nome, sabemos que é alguém experiente e disposto a ajudar. É quase como alguém que busca ser imperceptível até o momento certo. O que realmente é verdade, porque durante muitos anos, como é descrito no livro, Aragorn combatia sempre as ameaças de Sauron e todo o mal que surgia em todas as regiões próximas ao condado, sem ninguém perceber. O que por si só já é um grande exemplo de homem, porque é só você pensar, Aragorn é da linhagem real e herdeiro dos tronos de Gondor e Arnor, o cara destinado a unir os reinos. Ele podia tranquilamente ir lá bater na porta e reivindicar seu trono. Mas ele jamais faria isso. Primeiro porque ele não seria aceito pelo povo, ainda mais em Gondor que passou quase 1000 anos sem rei nenhum, sendo governado apenas pelos regentes. Depois que ele sabe muito bem diferenciar o direito do dever. Ele tem direito ao trono, afinal ele é um descendente da coroa. Mas não se conquista uma posição sem antes provar que você é merecedor dela. E é exatamente o que Aragorn busca durante sua jornada. Provar seu valor. Mas é aí que tá a grande diferença do Aragorn. Isso não é pra ele, nem nunca foi. Aragorn não tem o objetivo de derrotar Sauron, seu exército e salvar os hobbits pra poder ser rei. Tudo que ele faz o tempo todo é para os outros. Governar e liderar é uma forma que ele vê de proteger as pessoas à sua volta, de trazer paz à Terra-média, sem fazer distinção de nenhum povo. Mesmo suas habilidades como luta, exploração, liderança, força física, não são para ganho próprio. Tudo que ele construiu durante anos, e bota anos nisso, porque quando a guerra inicia, o cara já tem 87. Foi para liderar da melhor forma e ajudar no momento que as pessoas mais precisassem dele. Isso é uma verdadeira atitude de um homem. Quando é um ato nobre, sem qualquer ganho, apenas pensando no próximo que pode estar ali indefeso, com um anel na mão, precisando de você. Como diria o Boi Ben, o homem forte se defende sozinho. O homem mais forte defende os outros. Ser um homem forte não se trata de não ter medo, porque diversas vezes ao longo do filme ele demonstra ter, como na cena em que fala com a Auren sobre seu medo de se tornar rei. Why do you fear the past? You are not bound to his fate. The same blood flows in my veins, same weakness. Mas esse medo e essas preocupações não o derrubaram de vez, mesmo quando perde o Gandalf. Quando ele cai, todos sofrem na hora. O Frodo grita. E sim, se você olhar pro Aragorn, talvez ele seja o que mais sente o peso.
Mas ele sabia que não podia se abater, porque os outros precisavam dele. Então é o primeiro a pedir para que eles se levantem. Legolas, levante-os. Dê um tempo a eles, por piedade. Ao anoitecer, estas colinas estarão cheias de orcs. Temos que chegar às florestas de Lothlórien. Suas fraquezas não o tornam fraco, o tornam humano. E como humano, somos facilmente manipulados e dominados quando o assunto é poder. Por isso, em nenhum momento, o Aragorn chega próximo ou sequer encosta no anel, porque ele sabia que poderia ser corrompido. Ele não tenta cumprir uma missão que não é dele, que não tem a capacidade para realizar, e que pode custar a vida de outras pessoas. Eu iria com você até o final. Até o fogo de Mordor. Para ele, o mais importante é que os outros estejam bem. E apesar de ser um guerreiro com capacidades absurdas de luta, sua principal habilidade não está em guerrear ou destruir, mas sim em defender e principalmente curar. Tanto que quando Frodo é atingido por uma lâmina, Aragorn consegue curar e aliviar o sofrimento do Frodo com algumas ervas medicinais, retardando o efeito do veneno, pelo menos até a Arwen chegar e terminar de ajudar. Mas vai além. No livro, ele cura várias pessoas usando essas ervas. E mais que isso, é descrito que ele faz através de uma força espiritual, que não só vem da sua linhagem, como do seu espírito. Pra ter uma noção, tem uma frase no livro que deixa isso claro. As mãos do rei são as mãos de um curandeiro, e assim, o legítimo rei será conhecido. E dá pra dizer que curar vai além do sentido físico, porque guerras, mortes, destruição e perda de identidade são coisas que, uma vez libertadas, mostra que é possível acreditar em um novo recomeço. Mas nunca dependeu só do Aragorn, e é por isso que, como homem, ele mostra que não se trata apenas de liderar, mas da sua capacidade de cuidar e incentivar outra pessoa, seja ouvindo, seja confiando seus medos e criando laços ao longo do caminho. Aragorn nunca quis ser alguém frio e distante. Ele valoriza cada vida ao redor dele, não trata ninguém como inferior só por ser da realeza e daria sua vida ao Frodo e a qualquer homem que lutasse ao seu lado. E isso fica claro quando a gente o vê lutando ao lado dos Rohirrim, que, se você parar pra pensar, não tem nada a ver com seu povo, com seus costumes e sua cultura. Ele poderia ter abandonado eles, mas mesmo em menor número, sem saber o que poderia acontecer, ele jamais desiste de ajudar quem precisa. Então devo morrer como um deles. Não de uma forma egoísta, pensando em sacrificar mais homens por correrem o risco de serem derrotados. Mas, se o mal não desiste, por que nós vamos desistir? Isso só mostra que a gente jamais pode desistir daquilo que acreditamos, seja sobreviver a uma guerra ou até ter mais tempo com quem a gente ama. E não é só isso, porque quando vemos Aragorn e sua luta mesmo no pior cenário da guerra, só comprova que ele não morreria como um deles. Ele é um deles. Ele não pode ser definido por sua origem, território ou por títulos. Aragorn é humano, e o objetivo de um é o objetivo de todos, ainda mais quando se trata do mesmo inimigo. E todos os seus valores, como sua confiança e fé, o salvaram quando suas amizades, a quem ele tanto buscou proteger e servir, o retribuem fazendo o mesmo por ele. Como Gandalf, que ainda aparece com um exército. Seu código moral é algo inegociável para ele. Não se trata apenas de ficar distante do anel, ou do medo de não ser um bom rei. Sempre que pode, ele se lembra de seu propósito em unir todos, e do seu amor por Arwen. Mesmo que seja à distância, muitas vezes no meio de uma guerra sem saber se voltarão a se encontrar. E ainda por cima com uma outra mulher gentil, bonita, que luta pela libertação de seu povo, tentando ao máximo ter uma chance com você. Mas vindo do Aragorn, a gente sabe que quando ele promete algo, ele cumpre. E seu amor por Arwen é a prova que não tem guerra, imortalidade ou Sauron que os impeçam de ficarem juntos. Sua lealdade e sensibilidade é tão grande que até os exércitos dos mortos ele liberta de sua maldição, quando eles ajudam na batalha para defender suas terras do exército de Sauron. Isso mostra que sua força é acreditar que existe bondade e redenção. É acreditar no outro, mesmo entre povos tomados por orgulho e sofrimento. É não só confiar sua vida,
Como reconhecer a importância mesmo dos mais pequenos, porque até o menor dos homens pode se tornar grande, ainda mais quando seu poder não está em nenhum objeto, mas dentro de si mesmo. Por isso, Frodo conseguiu completar sua missão, e por isso Aragorn conseguiu unir os dois reinos, porque as mãos de um rei e as mãos de um verdadeiro homem são as mãos de um curandeiro. I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone. My friends, you bow to no one.